Você não quer ficar dependendo de informativo de jurisprudência para saber o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre de 2021. E é por isso que eu trouxe 9 julgados importantes que vão acontecer no Supremo Tribunal Federal que você tem que saber para conseguir passar nos concursos de Defensoria Pública de 2021. Então fica comigo até o final. Olá, meus futuros colegas concursados, eu sou o professor Werner Henck, esse é o canal Defensolândia e hoje eu vou falar sobre 9 julgados que estão na pauta prevista para o primeiro semestre de 2021 do Supremo Tribunal Federal e que vocês têm que saber e têm que estar bem atento a esses julgados. Por quê? Porque eles dizem respeito a matérias que caem na Defensoria Pública, as questões institucionais da Defensoria Pública. Então é muito importante vocês ficarem atentos e até mesmo às vezes acompanhar as sessões de julgamento, porque isso dá para vocês aquela familiaridade maior com um determinado assunto. Eu recomendo a vocês que acompanhem esses julgamentos, que são julgamentos muito importantes, tá bom? Então, vamos aqui por ordem de calendário, tá? O primeiro julgado que a gente vai ter aí no Supremo Tribunal Federal, óbvio, se ninguém pedir vista, se a sessão correr num único dia, isso pode se estender para mais de um dia, comum no Supremo Tribunal Federal, mas a data para início desse julgamento é no dia 3 de fevereiro, tá? É o RE 1010606 que fala do caso da Aida Cury, que foi vítima de estupro e homicídio lá no Rio de Janeiro. Esse recurso extraordinário, ele vem do STJ, o STJ já tinha julgado esse assunto, inclusive eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card para vocês olharem, sobre o direito do esquecimento. Esse é o julgado que o Supremo Tribunal Federal vai fixar sua tese sobre direito ao esquecimento e está afetado, obviamente, a repercussão geral. Então, fiquem muito atentos, no dia 3 de fevereiro, o primeiro dia de sessão do Supremo Tribunal Federal, já vai ter esse caso bombástico aí, óbvio, se ele não for adiado e se a gente não tiver nenhum outro processo urgente na frente dele. Mas a previsão de início do julgamento é para o dia 3 de fevereiro sobre esse caso da Aida Cury. O próximo julgado, muito importante aí do primeiro semestre de 2021, vai acontecer no dia 10 de março. O ministro relator é o ministro Dias Toffoli e diz respeito ao direito de resposta. São, na verdade, 3 ADIs, ADI 5436, 5418 e 5415, e todas elas vão abordar dispositivos da Lei 13.188/2015. Então, para acompanhar esse julgado, é interessante vocês lerem essa lei, que é a Lei do Direito de Resposta. É muito importante vocês já se prepararem para o julgado para entenderem o debate dos ministros lá na hora que vocês estiverem assistindo essa sessão. Outra ação importantíssima que vai ser julgada ainda em março também, vai ser no dia 18 de março, é a ADI 5941 e ela trata das medidas coercitivas, como é o caso da apreensão da CNH, do passaporte, da impossibilidade de uma determinada pessoa realizar concursos públicos, né, se candidatar em concurso público, realizar prova de concurso público, como forma, né, de assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essa também é uma ADI importantíssima, diz respeito ao concurso público, diz respeito à apreensão de CNH, de passaporte, são as medidas coercitivas que podem ser utilizadas de um curso de um processo criminal, de improbidade, enfim. É muito importante essa daí porque uma boa parte desse conteúdo pode cair na prova e vocês podem ser chamados a defender pessoas que cometeram algum tipo de crime, estão sofrendo esse tipo de medida coercitiva, e também na questão de concursos públicos, né? É importante vocês saberem tudo que está sendo julgado sobre concurso público porque vocês são concurseiros, né, meus amigos? Em abril, no dia 7, a gente vai ter o RE 966177, que fala sobre jogos de azar. Esse RE, ele é o leading case de um tema de repercussão geral, obviamente está afetado ao sistema de repercussão geral, então a gente vai ter aí uma uniformização de um entendimento. E é muito importante a gente falar sobre essa questão do jogo de azar, porque a gente está tratando da tipicidade do jogo de azar. A questão de máquinas caça-níquel, jogo do bicho, bingo, enfim,
vários jogos aí vão ser analisados nesse RE. Então é importante por conta da tipicidade aí na matéria criminal, obviamente. E agora, um julgado mais do que especial para quem quer ser defensor público, gente. É o RE 887671, vai ser julgado no dia 22 de abril também, e ele trata da possibilidade do Poder Judiciário determinar a lotação de defensor público em determinadas comarcas. Então isso é muito importante porque a gente está falando da autonomia institucional da Defensoria Pública. É um julgado totalmente direcionado à Defensoria Pública, então vocês não podem perder esse julgamento. É muito importante assistir esse aqui, porque está falando estritamente da Defensoria Pública e eventualmente vai cair lá na matéria de princípios institucionais. Como vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, os princípios institucionais da Defensoria Pública, a matéria princípios institucionais que está caindo nos concursos públicos, exige muito conhecimento de jurisprudência. Por quê? Porque muita coisa está sendo consolidado por meio dos entendimentos dos tribunais superiores. E esse julgamento, lá em abril, no dia 22 de abril, né, que está previsto o início desse julgamento, é importante demais para quem quer ser defensor público. Depois, lá em maio, a gente vai ter no dia 5 de maio julgamentos de duas ADIs muito importantes. Uma ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro e outra ajuizada pelo Distrito Federal. São as ADIs 5492 e 5737. Essas ADIs tratam de dispositivos do novo Código de Processo Civil. Então, na matéria de processo civil, pode ser que a gente tenha novidades aqui com um entendimento que pode ser surpreendente aí do Supremo Tribunal Federal. Então é importante, deem uma olhadinha nessas ADIs aqui e entendam do que se trata e quais são os dispositivos que estão sendo debatidos aqui. No mesmo dia 5 de maio, a gente vai ter o julgamento, pelo menos previsto, do RE 598650, tratando da competência da Justiça Federal para julgar ações rescisórias de interesse da União. Por mais que tenha sido uma ação originariamente julgada pela Justiça Estadual, se tiver algum interesse da União, como que ficaria a competência para ações rescisórias? Recairia essa competência para a Justiça Federal ou continuaria com a Justiça Estadual? Enfim, isso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. É importante, a gente também está falando de uma matéria processual aqui. Logo em seguida, no dia 19 de maio, a gente vai ter mais um recurso extraordinário, o RE 1008166, que vai tratar sobre o direito à creche das crianças de 0 a 6 anos. Se realmente o Estado tem a obrigação inafastável de conceder ou de propiciar creches para as crianças de 0 a 6 anos que demandem isso do Estado, e vai ser analisado, obviamente, tudo aqui do que eu estou falando sobre o prisma constitucional. Se está gostando desse vídeo até aqui, já deixa um joinha para eu entender que esse é o conteúdo que vocês querem continuar vendo aqui. E também compartilha aí com um amigo, que vocês podem até assistir junto esses julgados, comendo uma pipoquinha, aquele crush já, né? Já faz aquela cantadinha aí para assistir um julgamento do STF. Sei que não é muito romântico, mas enfim, né? Vai que é um crush concurseiro. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, bata no sininho para você não perder nada do que eu publico aqui. Eu tenho certeza que os conteúdos aqui do meu canal vão fazer você chegar mais perto da sua vaga de concurso público. E por fim, o último julgado vai acontecer no dia 23 de junho e também tem matéria processual para ser julgada. É a ADI 5186. Essa ADI vai tratar do parágrafo 5º do artigo 739-A do Código de Processo Civil, para saber sobre os embargos à execução, da constitucionalidade desse parágrafo que consta lá do artigo 739-A, para a gente dizer se ele é constitucional ou não, tá? Então com isso a gente fecha aqui os 9 julgados do primeiro semestre que vocês não podem perder, que vocês têm que estar lá vidrados na tela do Supremo Tribunal Federal para ver esses julgados. E por hoje é só. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e bora assombrar o examinador.